rompimento de relações com a Venezuela trouxe grandes prejuízos econômicos ao Brasil, afirma relatório do governamental Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. A ruptura adotada pelo governo Bolsonaro em 2019 é fruto de vassalagem aos Estados Unidos e visa impedir a integração de economias com enorme complementariedade. Por meio do Banco Estatal BNDES, criado na era Vargas, o Brasil financiava equipamentos e serviços a empresas brasileiras que estavam realizando importantíssimas obras na Venezuela com benefício mútuo, o que comprova que a cooperação e a integração, tanto bilateral quanto regional, são os caminhos corretos para o avanço latino-americano. Por isso, tem muita importância que alas militares do Brasil estejam defendendo a recomposição das relações com a Venezuela. Latitude Brasil está começando. Olá, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande satisfação, uma honra saudá-las novamente também, para tratar de um tema muito importante, muito crucial para o gigante do Sul, mas com repercussão em toda a América Latina. Trata-se das relações entre Brasil e Venezuela. Recentemente foi divulgado um estudo muito vasto que aponta que o Brasil tornou-se um perdedor, teve um prejuízo econômico em razão do rompimento de relações diplomáticas com a Venezuela. Essas relações estavam sendo construídas de forma abrangente, de forma bastante frutífera para ambos os lados e com repercussões em toda a região sul-americana, do ponto de vista econômico, comercial, energético, cultural, científico e tecnológico. E esse relatório, um estudo bastante profundo, ele mostra que o Brasil saiu perdendo com a ruptura dessas relações diplomáticas. Para nos falar sobre esse tema, com muita propriedade, nós temos aqui o economista Pedro Silva Barros. Ele foi diretor de assuntos econômicos da Unasur. Sua tese de doutorado é exatamente sobre o tema das relações Brasil-Venezuela. Portanto, podemos tirar muito proveito da presença do Dr. Pedro aqui, a quem agradeço muito por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite, Beto Almeida. É uma grande satisfação para mim conversar sobre as relações Brasil-Venezuela e apresentar da melhor forma possível as respostas em relação a esse tema que é decisivo para a integração regional, né? Brasil e Venezuela são um dos dois principais países da América do Sul. Historicamente, né, numa perspectiva mais longa, não tiveram relações tão intensas, mas a partir da década de 90 e principalmente na década de 2000, os laços entre os dois países se estreitaram bastante. Num período mais recente, houve uma diminuição das relações bilaterais, não só políticas, mas também, e talvez até tão importante quanto, comercial, econômico e comercial. Ainda que para o estado de Roraima e Amazonas, que são os estados fronteiriços, os últimos anos tenham sido de crescimento no comércio bilateral, para esses dois estados específicos. Mas onde estariam mais localizados os prejuízos brasileiros? Seria na área de energia, porque o Brasil trazia energia de território venezuelano, da usina hidrelétrica de Guri para Roraima. É aí ou há outros? Não, esse aspecto, né, integração energética, é muito importante para as relações bilaterais, porque o estado de Roraima é o único das 27 unidades da Federação do Brasil, né, o Distrito Federal e os 26 estados, que não está interconectado ao Sistema Nacional de Distribuição de Energia. Então, mas desde 2001, ainda quando era presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, há
a interconexão essa mencionada, né, das hidrelétricas do Baixo Caroni, Guri, entre elas, com a capital do estado de Roraima, Boa Vista. Mas desde março de 19 não há mais a venda de energia elétrica da Venezuela para o Brasil. Isso foi uma opção do governo brasileiro naquele momento. E embora houvesse o contrato até 2021. Mas Ou seja, isso o causou Estado... causou um prejuízo de, parece que 275 milhões que o Brasil está pagando hoje, quando, ao importar a energia da Venezuela, pagava muito menos, quase que 50 milhões, aproximadamente. Ou seja, um prejuízo muito expressivo. Isso. O consumo médio de energia em Roraima é de 1 gigawatt-hora, né? 1.000 megawatts-hora. E a Venezuela, até 18, fornecia a Roraima o equivalente a 75% desse consumo do Estado. O restante era complementado por geração termoelétrica diesel, que é muito mais caro, e o preço do diesel aumentou significativamente no mundo e no Brasil no período mais recente. O Brasil pagou nesse ano, né, que foi o último que houve uma compra significativa de energia, algo como 50 milhões de dólares nesse ano de 2018. E o Brasil gasta hoje, para gerar energia termoelétrica em Roraima, aproximadamente $1 milhão por dia, ou seja, 365 milhões de dólares por ano. Se a gente fizer a conta que aqueles 50 milhões cobria 75% disso, dá um custo anual para o Brasil aproximado de 225 milhões de dólares por ano, que o Brasil gasta a mais para gerar energia para aquela população de Roraima. Porém, mas também houve prejuízo nos acordos para a construção de obras, muitas delas foram paralisadas. Empresas brasileiras fizeram grandes obras de infraestrutura na Venezuela, na área do metrô, na área de ponte, logística. Isso. Né? Isso foi tudo interrompido, né? Sim, foram vários projetos bilaterais foram interrompidos. O comércio, né, num período mais amplo, assim, se a gente pegar uma análise mais geral dessas 2 décadas, né, desde 2000 para cá, ele teve um movimento de incremento muito importante, em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, aí chegou em 2008 perto de um patamar alto, que era algo como 6 bilhões de dólares anuais de intercâmbio, né, somando as exportações e importações, né, a corrente de comércio que a gente chama, a somatória disso, dava 6 bilhões de dólares, mas ficou num patamar próximo a 6, 5, 6, até 2014. Depois uma queda muito significativa. Em 2017, chegou num valor muito baixo, menos de 500 milhões de dólares, né, uma queda de mais de 90%. O Brasil era o principal vendedor, né? Ou seja, o Brasil tinha um superávit muito grande, ele exportava muito mais para a Venezuela do que importava. O Brasil importava da Venezuela, além de energia elétrica, também ureia, o coque, né, que é um derivado do petróleo que é utilizado em siderúrgica, mas o Brasil chegou a importar aproximadamente 1 bilhão de dólares, mas ele chegou a exportar 5 bilhões de dólares, e essas exportações eram muito diversificadas, ia desde alimentos, né, carne, enfim, mas incluía aviões, máquinas, equipamentos, né, autopeças também, e parte significativa dessas exportações do Brasil, elas eram utilizadas em obras, né, que eram executadas por empresas brasileiras, por exemplo, Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, que tinham projetos importantes na Venezuela, e o Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, o BNDES, ele financiava não a obra em si. O BNDES não emprestava dinheiro para a Venezuela, isso nunca foi feito. O BNDES financiava bens e serviços no Brasil para empresas brasileiras que construíam
e operavam na Venezuela. Então, alavancava a economia brasileira, portanto. Isso, só que essas exportações, como em outros casos, ela gera um efeito multiplicador, porque a partir do momento que uma empresa brasileira se instala em um país vizinho para exportar para uma obra executada por outra empresa brasileira, ela também acaba fazendo outros negócios no país. E porque, em geral, se associa a um parceiro no outro estado, nesse caso da Venezuela, mas poderia ser no Chile, nos Estados Unidos, na África, em vários lugares que o BNDES financiou obras de infraestrutura, a exportação de bens e serviços para obras de infraestrutura executadas em outros países, ele acabava dinamizando. Então, o que aconteceu na Venezuela aconteceu em menor escala, né? Não de forma tão abrupta, mas o sinal era o mesmo em vários países. O Brasil, os países que o BNDES financiava bens e serviços para obras, né, em terceiros países, tinha um efeito multiplicador nas exportações, então elas cresciam muito mais rápido do que esses financiamentos. Por exemplo, no caso da Venezuela, nesses 20 anos, né, que a gente está analisando aqui de 2000 a 2020, o conjunto de superávit comercial do Brasil com a Venezuela foi de 40 bilhões de dólares, 40 bilhões de dólares. Agora, o financiamento propriamente do BNDES foi muito inferior a isso, mais de 10 vezes menos do que isso. Então, ele é um pouco um impulsionador de exportações. E a partir do momento que caiu bastante, né, a partir de 16 não houve novos financiamentos para exportações para a Venezuela, aí cai também muito o comércio. Esse é um ponto importante. Agora, o Brasil também ele tem, nos últimos anos, dinamizado um tipo de comércio diferente do padrão com a Venezuela, que é um movimento interessante também, que são alimentos em geral, arroz, né, e outros cereais, mas principalmente arroz, açúcar, margarina e outros produtos alimentícios que têm saído agora principalmente de Roraima e do Amazonas. Então, o comércio para a Venezuela é muito importante para esses dois estados do extremo norte do Brasil. Se a gente comparar, faz 10 anos, 70% das exportações do Brasil para a Venezuela saíam do estado de São Paulo. Hoje, o São Paulo responde por muito menos do que isso, e os principais exportadores são justamente Roraima, que exportava muito pouco para a Venezuela há 10 anos, mas hoje exporta 200 milhões de dólares, que não parece um valor muito grande, mas para a população de Roraima é muito grande. Roraima tem menos de 700 mil habitantes. Então, 200 milhões de dólares por ano significa 300 e poucos dólares por habitante. Valor muito significativo. Só para, em ordem de grandeza, um brasileiro médio exporta por ano $1.000, porque o Brasil tem 210 milhões de habitantes e exporta entre 200 e 250 bilhões de dólares. Então, em média, $1.000 por habitante. Então, um brasileiro médio, na média, né, exporta 350 dólares para a China, que é mais ou menos o que um cidadão de Roraima exporta para a Venezuela. Então, dá para a gente dizer, em outras palavras, que o peso da Venezuela para o comércio exterior de Roraima é o mesmo em valor absoluto do que o da China para um brasileiro médio. Só que, no caso de Roraima, 75% das exportações são só para a Venezuela. E há anos atrás era muito menos do que isso. Então, era quase nada, era menos de 10%, e Roraima exportava muito pouco. Dinamizou muito a economia de Roraima. Dinamizou muito a economia de Roraima. E isso é muito curioso, porque esse é um efeito colateral, né? Uma consequência indireta ou uma externalidade das sanções que a Venezuela sofre. Porque, por exemplo, no caso do arroz, o arroz que o Brasil exportava para a Venezuela,
antes das sanções impostas pelos Estados Unidos, ele saía por mar, por barco, do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul e outros estados, mas principalmente do Rio Grande do Sul. Só que boa parte desses barcos tem dificuldade, dessas empresas, né, transportadoras, tem dificuldade em atracar na Venezuela, porque depois não podem ir para portos dos Estados Unidos, tem restrições de várias ordens, né, no comércio. Represálias. Isso. Então, mas ao mesmo tempo dinamizou o comércio de fronteira. Então, é uma espécie de compensação. E outro ponto interessante é que de 19 para cá, embora o comércio esteja num patamar muito abaixo do que era em 2005 ou em 2010, 2013, mas ele voltou a crescer. Isso é um ponto também satisfatório, né? Porque ele havia caído muito em 17, 18, mas a partir de 19, 20 bastante, e nesse ano novamente, o comércio bilateral voltou a crescer. E esse ano, pela primeira vez em 5 anos, vai voltar a superar $1 bilhão o comércio bilateral. Mas a despeito da falta de relações diplomáticas entre os dois países? Isso, a despeito a fronteira continua aberta para o comércio. Esse é um ponto importante e no meu entender, é bastante favorável, né? Porque houve em algum momento, no começo da pandemia, que a fronteira fechou, inclusive para o comércio, mas a fronteira segue aberta. O que não há, e desde 2020, é que o Brasil retirou o seu pessoal diplomático e administrativo da embaixada em Caracas e dos outros consulados, né? Então, isso causa, por exemplo, alguma dificuldade na atenção e na proteção dos brasileiros que estão na Venezuela, porque não tem apoio consular. Esse é um ponto. Mas os dois países não romperam relações econômicas. Então, ainda que o contrato de energia em específico tenha se... No próximo bloco, doutor Pedro, nós vamos fazer aqui uma análise mais estratégica do significado desse comércio para impulsionar a integração, que é um objetivo que está na Constituição brasileira, está na Constituição da Venezuela e de muitos países da América do Sul, né? No momento em que o mundo se forma em blocos, né, para organizar suas vantagens comparativas, suas peculiaridades econômicas, né? Mas já já a gente volta com Latitude Brasil, que está entrevistando o doutor Pedro Silva Barros, que foi diretor de Assuntos Econômicos da Unasur. Já já voltamos. Latitude Brasil está de volta, hoje entrevistando o doutor Pedro Silva Barros, ex-diretor de Assuntos Econômicos da Unasur, sobre o prejuízo causado pela ruptura de relações entre Brasil e Venezuela, que foram prejuízos muito significativos. Mas nós estávamos querendo também entrevistá-lo e indagar do senhor, doutor Pedro, a questão mais estratégica, ou seja, as exportações que eram muito diversificadas, incluía, inclusive, aviões, né? Não só alimentos, mas aviões, serviços especializados, altamente com certo grau de tecnologia, foram rebaixados. Aquilo beneficiava tremendamente a economia brasileira e hoje ela tem uma tendência, não exporta mais aviões desse porte, a reprimarizar-se, né? Que comentário o senhor poderia fazer sobre isso?
Nós temos agora, Beto, um momento crítico da integração regional, que o comércio intra-América do Sul, né, dentro da América do Sul, está diminuindo, né? E também vivemos um período, nos últimos anos, de polarização e fragmentação política, tanto dentro dos países como entre os países. Essa situação é bastante crítica, porque ela diminui muito a interdependência, né, que é uma decisão política dos Estados, aumentar a interdependência. Por exemplo, a União Europeia foi criada não só com um objetivo econômico, né, de moeda única e livre circulação de bens e serviços dentro e trabalho, naquele caso, dentro de uma área geográfica determinada. Mas o objetivo era também aumentar a interdependência para diminuir a possibilidade de conflito, né? Esse é o objetivo principal, número um, evitar uma nova guerra depois de duas grandes guerras. Assim foi construída a União Europeia. E na nossa região, a interdependência está num nível muito baixo. E o comércio Brasil-Venezuela é uma das expressões dessa diminuição da interdependência. A não integração energética, que é algo que a integração energética é algo que poderia recuperar a interdependência entre os países. Eu defendo, inclusive, que seja construído um mercado sul-americano de energia, porque a recuperar o comércio de produtos manufaturados, industrializados, no curto e médio prazo é difícil, porque toda a região, todos os países da região vivem um processo de desindustrialização, de diminuição da participação da indústria no PIB. É um momento difícil, a gente tem importado muito mais produtos complexos e fortalecido as nossas exportações quase que apenas em produtos básicos nos últimos anos. Primários. Então, isso poderia favorecer uma presença maior de países como Rússia, China e Irã, em detrimento da natural presença que o Brasil deveria ter no comércio sul-americano? Não, vai muito por aí, não só desses países mencionados, como de qualquer outro. Nos últimos anos, tem diminuído a presença dos países da América do Sul em seus vizinhos, de forma generalizada. Isso torna a região muito mais vulnerável para a presença de potências extra-regionais, inclusive em áreas muito sensíveis. E é óbvio que a ideia não é fechar a região para a presença de interesses extra-regionais, mas é que a interdependência ajudaria que a região não se tornasse um espaço de disputa extra-regional que pudesse fazer de áreas da América do Sul um espaço de conflito e confronto entre essas potências extra-regionais que atuariam aqui de acordo com interesses externos, né? Então, no momento de maior polarização entre Estados Unidos e China ou Estados Unidos e Rússia, é ruim para a região, para a América do Sul, que ela não esteja integrada e preservada, né? Com acordos na área de segurança e defesa, com acordos econômicos, com acordos na área de energia, que ela esteja mais articulada para evitar que os países externos atuem de forma conflitiva dentro da própria região, né? Então, é um pouco por aí que é isso é uma expressão, né, da geopolítica da importância da integração regional. Isso vale para a América do Sul e vale para qualquer outra região do mundo. O Brasil, no caso do Brasil, no ano que vem vai ter eleição, esse poderia ser um tema, a revisão do comércio Brasil-Venezuela pode fazer parte dos projetos presidenciais que estarão sendo submetidos ao povo brasileiro, não? Sim, há eleições no Brasil, mas esse tipo de debate ele pode estar presente na campanha eleitoral, sem dúvida,
mas é um tema típico que deve ser preocupação permanente do Estado brasileiro e da sociedade brasileira, né? Então, a gente não deve trabalhar com os temas de integração regional apenas seguindo o calendário eleitoral ou as colorações político-partidárias, deve ser um objetivo mais amplo. E como você já mencionou, a integração regional da América Latina, né, mais amplo que a América do Sul, seja nos aspectos políticos, econômicos, sociais ou culturais, é o objetivo constitucional do Brasil. Então, o parágrafo, o artigo 4º, parágrafo único da nossa Constituição Federal afirma isso. É um objetivo finalístico do Estado. Então, independente do governo, essa deve ser um objetivo. E ter relações estáveis e amistosas com os nossos vizinhos, né, e nações amigas, e isso deve ser um objetivo permanente, né? E em qualquer momento pode ser revisada políticas que talvez não tenham, que num momento ou outro pode ter sido um impulso ou uma discussão entre determinados políticos, etc., mas que a partir de alguns anos elas podem ser reavaliadas, né? O Brasil, a Venezuela, por exemplo, rompeu relações com o Brasil nos anos 60. Em 1964, houve uma ruptura institucional no Brasil que deu início a um período de 21 anos de governos militares. A Venezuela, naquele momento, a sua política externa se baseava, né, nas ideias de Rômulo Bittencourt, era a doutrina Bittencourt, que das suas diretrizes era a defesa da democracia formal. Quando houve a ruptura institucional no Brasil, a Venezuela imediatamente rompeu relações. Mas 2 anos depois, em 66, 67, a Venezuela revisou essa ruptura de relações com o Brasil e reestabeleceu as relações com o Brasil. Por quê? Porque havia interesses comuns que estavam acima dessas disputas ideológicas de curto prazo. Havia uma agenda sobre a Amazônia, que é um tema comum e importantíssimo, havia uma agenda energética e a própria estabilidade regional num quadro, naquele momento, de Guerra Fria, que era importante ter relações amistosas entre os países vizinhos. Bom, muito esclarecedora a sua entrevista, doutor Pedro Silva Barros, ex-diretor de Assuntos Econômicos da Unasur. Queria lhe agradecer muito pela presença aqui em Telesur. Estaremos sempre de portas abertas, porque essas informações são muito importantes, porque temos muito para avançar ainda na integração regional, sul-americana, latino-americana e entre os dois países, Brasil e Venezuela também. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Beto Almeida. Foi uma grande satisfação conversar com você e os telespectadores da Telesur. Obrigado. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Até quarta-feira que vem, com outro tema aqui, olhando a partir de uma Latitude Brasil. Tchau. Obrigado.